Uma triste realidade sobre o Japão. Este é o tema do episódio de hoje do Diverse Língua. Hoje eu estou com a minha amiga Renata, que vai já se apresentar, e iremos conversar sobre como é ser mestiço no Japão. Como é que a população do Japão vê as pessoas mestiças, né? Como é que é a questão? Existe xenofobia no Japão? Existe racismo no Japão? Esses são os temas que vão estar em volta no episódio de hoje. Eu vou chamar para apresentar este episódio junto comigo minha queridíssima Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Diversilíngua. Eu sou a Renata e nós vamos reagir a um vídeo que entrevista uma japonesa mestiça, nascida e criada no Japão, mas que não se sente japonesa. É isso aí. Então, a gente vai tentar, né, reagir os vídeos que vamos apresentar aqui, vamos dar nossa perspectiva. Já vou adiantar que eu nunca estive no Japão. Tenho planos de Nenhum. um dia conhecer o Japão, mas vamos falar aqui de perspectivas de pessoas que nasceram no Japão e têm uma fisionomia diferente do padrão japonês e de como é que elas são vistas pela sociedade japonesa. É isso aí. Então vamos começar. Então é isso aí, para vocês que não me conhecem, meu nome é Diego e já vou pedindo para vocês papocarem o dedo no like e partilhar esse conteúdo com seus colegas. E comigo está a Renata para apresentar mais um episódio do Diverse Língua. Chama a vinheta. Bora, Vieta, aparece aí para começar. Então vamos lá, vamos partilhar aqui nossa tela e vamos começar a reagir a um vídeo que mostra uma japonesa mestiça no Japão, né? Ela nasceu no Japão e como é que ela é vista pela sociedade de lá. Vamos lá. スカイツリーのコースで。あれ、お姉様日本語喋れるんですか。ちょっと待ってくださいよ。あ、そうですか。何友達ですか、今度は。はい日本長いですか。私は生まれ育ってます。あ、そうなんですね。あ、そうかそうかそうか。私はハウス In Japan, 98% of people are ethnically exactly the same, which means even if you're just a little bit different, you're going to stand out a lot. Aqui, pessoal, estamos vendo este vídeo que é da nossa de um canal no YouTube chamado Oriental Pearl, de uma garota dos Estados Unidos que provavelmente vive no Japão. E o vídeo ela já iniciou falando que 98% da população do Japão pertence ao mesmo grupo étnico. Exatamente. Então, qualquer pessoa que é diferente, né, do estereótipo japonês se destaca muito. Sim. Que é o caso dessa mulher que foi entrevistada agora, que é metade negra, metade japonesa. Então vamos lá, vamos voltar ao vídeo. I'm Aju. I'm 26 years old. My dad's Bahamian. My mom is Japanese. You feel like a foreigner in your own country. People don't look at me as Japanese. I never really feel like I fit in Japan. Então aí ela fala que ela nasceu no Japão e se criou no Japão, mas não consegue se sentir que pertence ao país, não é isso, Renata? É isso, né? E vocês viram agora duas cenas em que olham para ela e já entendem que ela não é de lá. Então é bem estranho, né? Ela vai citar mais algumas situações pela qual ela passou e a gente pode comentar depois. Even though I grew up, I was born, grew up, raised in Tokyo, but that's just the story of my life.
You told me people were intimidated by you. Why do you think that is? Obviously, the beauty standard is different. I'm like way opposite from Japanese guys type. Also, I probably have this vibe that, you know, Japanese people not easily talk to me. And that's interesting because you keep telling me Japanese is your strongest language and you prefer to speak in Japanese. Yeah. And yet you don't speak to a lot of Japanese people, or you don't feel like they want to approach you. That's sad. Do you think it's because you look foreign, or they're just... Yeah, I think so. I think most Japanese people don't look at me as Japanese person. Like I say konnichiwa, and then they be like, they try to speak in English, and I'm like, Nihongo hanasemasu, like I can speak Japanese, and then they still try to continue, you know, speaking English, which I'm like, okay, I mean, I'm gonna still continue speaking English, but damn, like we can just speak in Japanese. What is this? You don't have to. Have you had any bad... É interessante aí, né, que ela, assim, só para fazer um resumo, ela é filha de um pai das Bahamas e uma mãe japonesa. E ela falou aí de algumas situações aí na qual as pessoas não querem falar japonês com ela, não é isso, Renata? Pois é, como eu já disse, né? As pessoas entendem que ela não é japonesa pela aparência dela e insistem em falar inglês com ela, como se ela fosse uma turista tentando falar japonês. E o mais triste é que ela não consegue ter laços de amizade, pelo que eu tô vendo, né? Porque as pessoas não falam com ela. Né? E o japonês a gente já sabe que é um povo mais fechado, você não consegue fazer amizade com tanta facilidade, né? Precisa de um tempo. Imagina para ela que nasceu no Japão, mas não tem aparência esperada pelos japoneses. Eu não consigo nem imaginar que sentimento é esse. Assim, para quem não sabe, pessoal, no Japão, há vários vídeos no YouTube, você pode ver relatos de outras pessoas. Se você tem uma aparência diferente deles, por exemplo, como da menina que estava entrevistando essa japonesa, ou como nós aqui, eu e a Renata, nós vamos ser, assim, as pessoas vão te olhar de forma diferente, porque tu é diferente da grande maioria da população. Então vão ficar curiosos, vão querer saber sua história de vida, de que país você é. Então, é algo que não é habitual, né? Como ela falou, 98% das pessoas pertencem ao mesmo grupo étnico. E uma coisa que eu achei esquisita é que, assim, você vê que a forma como eles se aproximam dela é até simpática, né? Pelo menos nas cenas que a gente viu. Mas, por outro lado, ela diz que não consegue se comunicar com eles. Então, às vezes, essa aproximação é aquela coisa simpática, né? De receber turista e trazer uma boa imagem, né? Porque isso é muito importante para o japonês. Mas passou daí, não tem mais contato. Não existe um laço de amizade, vamos dizer assim. Sim, sim. Então vamos ver mais um trecho, né? experiences in Japan because you look foreign? Sometimes taxi driver in Tokyo, they're kind of mean. This taxi driver guy was telling, you know, my friend, ちょっとこいつにちゃんと日本語教えとけ. Yeah, like teach this punk Japanese. And I was like, okay. By the way, I know Japanese. Like, agora aí foi a parte bem pesada, né? Que ela passou por uma situação com um taxista. Pois é, e ele pensou que ela não fosse japonesa, e aí falou, olha, falou pra amiga dela, né? Foi pra amiga dela, na verdade. Isso, foi pra amiga dela, me confundi agora. E ela tem que ensinar japonês para sair. Sim.
E falou com punk, né? Eu acho Punk, que isso. em inglês deve soar bem pejorativo isso aí. Eu não sei, assim, a tradução literal que seria para português, mas E eu não sei talvez, como é. ensina japonês para essa maluca aí, alguma coisa do gênero. Pode ser por causa da aparência dela, né? Cheia de tatuagens e tal. Então, ela pode ter uma aparência de punk. Punk no Japão talvez não seja uma aparência muito bem-vinda. Mas eu acho que esse punk não seria no Não, ou punk no não. sentido de estilo musical, dessas coisas, ou de uma pessoa que se veste como as pessoas que gostam de punk. Eu acho que não é nesse sentido. Eu acho que é mais no sentido de maluco, sei lá, né? Tente ensinar, não sei, posso estar errado. Se você acha que nós estamos errados, coloque aí nos comentários aí, que a Porque gente vai ter o prazer de responder. exatamente, é aquela coisa, né? A gente. É uma palavra que pode ser usada. É uma palavra em inglês que é usada no Japão. Foi usada aí de forma pejorativa, mas a gente não sabe como que eles usam isso, né? Qual o sentido da palavra. A palavra em si pode significar pobre ou mal, ou alguma coisa do tipo, né? Se a gente for traduzir literalmente. Uhum. Né? Mas aí eu já não sei como que foi traduzido isso, até por causa da influência ocidental no Japão. Então vamos ver aqui outros exemplos de pessoas que são japonesas e que não são vistas como japonesas. Vamos começar aqui com a Alia. Different here. Hi, my name's Aaliyah. I'm 24 and I'm half Japanese and black. My mom is Japanese and my dad is black. I was born in Okinawa and grew up here my whole life in Aomori. So, as a half Japanese person or mixed person, do you feel like you're accepted in Japan as Japanese? No, not as Japanese. It's more like I'm accepted as what I look like, which is American. So even though I feel like I'm Japanese, they don't, it's hard to grasp. Does that kind of bother you, not being fully accepted into the country you were born into and live in? It bothers me a lot. So I thought the answer was to go to the States because I would fit in more. Mm-hmm. And then I went, and when I went, they were like, oh, you're so Asian, you're mixed, you look more different, are you Filipino, da-da-da. I'm like, okay, so I see where I stand. I just don't fit in nowhere. I'm just my own thing. É interessante o que ela falou, porque às vezes é algo que acontece muito com imigrantes, né? De você, quando passa um tempo fora do país, você não consegue se conectar nem com o seu país e nem com o país que você foi, porque também você não é parte das pessoas que nasceram lá, se criaram lá. Mas no caso dela é uma perspectiva diferente, porque no caso ela nasceu em Okinawa, ela se criou em Okinawa, viveu lá 20 anos e as pessoas não a veem como japonesa, porque ela é filha de acho que é um japonês com a mãe negra dos Estados Unidos. Posso estar errado. Se a Renata tiver com a memória melhor aí. Não lembro. Também não lembro. Tá ruim aqui. Mas é isso, assim. Mas ela fala da perspectiva dela, de ela não ser vista como japonesa, porque tem uma aparência bem diferente, né? Vocês podem ver aí. Talvez pela aparência dela ficasse mais, assim, mais evidente para quem tá vendo pela primeira vez, que ela tá mais para uma americana do que para uma japonesa. E ela não. E é algo que ela diz, that's bother me a lot. É algo que incomoda ela muito. Porque as pessoas não a veem ela como japonesa, né? Mas o mais engraçado é que ela não disse sobre se sentir americana, mas pelo exemplo que ela dá, quando ela volta para os Estados Unidos, ela também é vista como exótica. Sim. Então, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Então, eu acho que é um sentimento meio estranho, né? Você não é vista como americana,
ou se é vista como americana, fica muito claro que você pode ser tratada como uma imigrante ou como uma pessoa com um estereótipo mais, né, com aparência mais exótica. E no Japão também é vista como uma estrangeira. Então, é realmente uma situação bastante esquisita. É bem peculiar mesmo. Então vamos lá, vamos voltar aqui e depois a gente vai conhecer um que eu acho que que choca mais a sociedade, mas vamos lá. アメリカだけですか？逆に日本に人種差別されたことはありますか？あります。どっちにもある。どっちでもそう。困りますね。困ります。 Aí ela tá falando que sofreu racismo em ambos os países. Para você que tá ouvindo no podcast, no Spotify ou na sua aplicação de podcast, vai ser um pouco difícil acompanhar essas partes em japonês, porque não vai ter legenda, mas no vídeo que estamos a compartilhar aqui no YouTube, as pessoas vão poder ver a legenda, mas a gente comenta, né, sobre... Ela tá dizendo que sofreu racismo tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. 例えばアメリカでどんな感じでしたか？アメリカはたまに黒人っていう扱いもあるし、たまに、日本人っていう扱いの時だけもあるし、特別まあまあ意味わかんないけど、あっちでやっぱり一回ねすごいドン引きしたんだけど。どういうこと？ショッピングしてた間にねちょっと聞きたいんだけど。Talvez seja melhor a gente passar essa parte, mas o que ela de forma bem resumida, o que ela falou aí na última parte, ela chegou a falar que ela algumas vezes era tratada como japonesa nos Estados Unidos, algumas vezes era tratada como americana. Como uma negra americana, né? Isso. Tem esse detalhe também de corte racial e sofre preconceito do mesmo jeito. Ou seja, eu sendo japonesa ou sendo negra. Então, nossa senhora, que vida. Agora vamos ver outro caso aqui de um outro japonês bem peculiar. E vamos ouvir aqui um pouco a história dele. Lá. Hi, my name is Takeshi. I'm half Japanese, half Kenyan. How do you think mixed people are treated here in Japan? I would say kind of more or less like a rare Pokemon. Então aí ele falou que ele é visto às vezes como um Pokémon, né? Não, e a criança, o detalhe da criança olhando assim. Que pessoa é essa? Que show da Xuxa é esse? E ele é half japonês, ou seja, ele é metade japonês, half Kenyan, do Quênia. Então ele é metade japonês, metade queniano. Vamos lá, vamos continuar. This little kid was looking at you like, he's pointing at you. He's like, Nickelodeon. Probably not. He probably doesn't know Nickelodeon. He's probably like, look at this dude's crazy hair. You're like, I come in peace. Yeah, I know, right? When I introduce myself, I say my name and they just immediately get thrown into another whirlwind. Because you have a Japanese name. Yeah. So on paper, I'm exactly as Japanese as any other Japanese person until they see me and then they're just like, wait, what? 名前も久保田武史。すごい日本だ。純ジャパじゃないですか。 Oh, like I've been literally told you're lying. That's not your name. That's not your that name. Can't be your name. And I'm like, why would I lie about it? That's such a weird thing to lie about. When I tell people I'm Japanese, a lot of time like, 日本人の血薄いよね. And I'm like, Your Japanese blood is thin? Like you don't have a lot of it? No, because I don't look Japanese. And I'm like, well, I'm like exactly 50%, so I don't know what to tell you. 僕もハーフなんですよ。あ、本当ですか？中国と日本のハーフ？そう。中国はちょっと喋れないんですけど。 Aí agora eles estão conversando com esse rapaz aí que faz esses... É como se fosse a charrete, né? Que a pessoa vai levando assim nas ruas de algumas cidades do Japão. E é uma coisa mais para turista, né? Então, e ele tá falando aí que ele também é half
Japanese, ou seja, ele é metade japonês porque a mãe dele é chinesa. Exatamente. E aí, só que como são orientais, então ele se passa por japonês tranquilamente, Sim, né? Não existe essa mistura, vamos dizer assim, tão, entre aspas, radical, como no caso do entrevistado aí que nós estamos vendo. sim, eu acho que é outra perspectiva, né? Não dá para comparar. Exato. São duas vivências diferentes, né? Então, Porque fica o fenótipo, né? A questão é o fenótipo. Então, como ele é metade japonês, metade chinês, você olhando para a pessoa, ele se passa por um japonês. Então, as pessoas sim. vão tratá-lo como japonês. Só que quando você é metade queniano, metade japonês, e tem uma aparência completamente diferente do fenótipo japonês, então, claro, as pessoas vão estranhar. Sim, sim. Agora a gente vai voltar para aquele outro vídeo, porque ainda tem uma parte interessante que aquela garota vai falar sobre relacionamentos. Vamos ver aqui. Vamos lá ver a parte que essa garota, agora já não lembro o nome dela, vai falar sobre relacionamentos no Japão. Like foreigners, obviously not for Japanese people. You're saying Japanese men don't try to ask you out? Almost never. I mean, I don't even get like asked to out in general. It's not easy. It's not easy. I think there's going to be men watching this video hearing that you haven't had a boyfriend and they're going to be going, where's this girl's number? Então aí ela fala que ela não é fácil sair com japonês e que nunca esteve num relacionamento antes. Acho que ela falou antes dessa parte que eu compartilhei, mas vai estar lá no vídeo, se vocês quiserem assistir, vai estar na descrição, no nosso episódio. E aí a garota americana, ela diz, vai ter pessoas assistindo esse vídeo, alguns homens que vão dizer, como é que pode essa menina não ter tido namorado antes? E qual é o número dela? Né? Qual é o Como que eu entro número em de contato com ela? telefone? Pois é, só que tem um outro detalhe, né, que não é mostrado aí no vídeo, é que ela tem 26 anos de idade, se eu não me engano, né? Uhum. Então, Sim. quer dizer, 26 anos de idade, e ela nunca conseguiu entrar num relacionamento pelo simples fato de ser mestiça. E tem vários relatos, desculpa te interromper, Diego, mas tem outros relatos também que eu vi pesquisando pela internet, que, assim, eu tive que esperar o avô da minha companheira morrer para poder casar. Sim. Sabe? Que eles não aceitam, principalmente os avós, assim, pessoas de gerações mais antigas, não aceitam de jeito nenhum. Então, acho que já começa por aí também, né? A família aceitar o relacionamento. Então, deve ser muito complicado por conta disso. Sim, aí a gente pode entrar em alguns detalhes aqui de por que existe isso no Japão, né? Assim, a gente esteve a ler um artigo da CNN, que a gente vai colocar na descrição deste episódio, que fala sobre alguns períodos no Japão, no qual o Japão ficou bem fechado ao estrangeiro, né? Mais precisamente, existe um período de 1639 a 1853, que neste período somente holandeses e chineses poderiam entrar no território japonês, né? Por conta de questões comerciais. E o país era bem fechado ao estrangeiro, né? E nessa época já existia um termo para designar pessoas mestiças que nasciam de relacionamentos com essas pessoas de comércio, né? Que era Ainoku, é isso, Renata? Isso, Ainoku. Ainoku em japonês quer dizer híbrido. E aí, durante a era Meiji, de 1868 a 1912, o Japão começou a se modernizar, mas
começou também a espalhar ideias, vamos dizer assim, ficou muito forte essa ideia de homogeneidade japonesa, de superioridade racial. Então, virou um Japão muito nacionalista, né? Sim. Então, e nisso criaram-se outros termos para designar pessoas mestiças. E a partir de 1930, o termo que ficou mais popular é Kokentsuji, ou Koketsuji, alguma coisa Algo assim. desse, né, mais ou menos Isso, isso. Não é a nossa língua pois materna, é. né? E E nem a gente nem fala japonês também, nós somos então falantes japonês. Então, assim, que significa criança de sangue mestiço. E é um termo que depois mudou um pouco de significado, depois da Guerra Mundial e da ocupação americana, que começou em 45 e terminou, acho que lá pelo início dos anos 50, que era designado para pessoas, essas mestiças, descendentes de americanos. Mas antes disso, Koketsuji era crianças descendentes de locais de 2 países que são ex-colônias, que foram que tiveram ex-colônias do Japão, que territórios assim, que faziam parte de colonizados, né? colônias japonesas, né? No caso, Isso, que no caso foi a Taiwan, foi Taiwan e Coreia. isso. O Japão, eu estava a pesquisar, o Japão, ele, na época do Japão Império, ele teve uma expansão sobre alguns territórios da Ásia, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, houve os filhos de pessoas japoneses com pessoas de outras nacionalidades e algumas pessoas, para você terem ideia, alguns japoneses acreditaram a derrota japonesa a estes mestiços, né? Então isso tem na reportagem da CNN que vamos deixar na descrição deste episódio. Exatamente. Meu Deus, Konketsuji depois passou a ser considerado os filhos da derrota, né? Ou seja, ficou um termo bastante ofensivo mesmo. Então, eram os filhos da derrota japonesa na guerra. E aí, depois dos anos 70, 80, né? O Japão começou a se abrir mais. Eles ficaram muito encantados com a cultura europeia, com os idiomas, né, europeus e tal, né? Ou seja, se abriram para o Ocidente. Eram vistos como idiomas exóticos, né? Exatamente, tudo exótico, porque eles eram muito fechados, né? Tudo era japonês, né? Tudo que se consumia era japonês. E eles passaram a ter preferências por artistas, cantores, né? Modelos e tal, que tivessem traços mestiços mesmo, tivessem traços um pouco mais ocidentais. Só que isso fez com que os japoneses aceitassem mais os imigrantes? Infelizmente, ainda não, né? Pelo que a gente viu, ainda é muito forte. Então, por essa tradição, né, muito fechada, muito voltada para o japonês, para a essência do japonês, da homogeneidade japonesa, é que é muito difícil para os japoneses aceitarem que existem pessoas mestiças e que também são tão japonesas quanto elas. Eu acho que também pelo fato do país ter ficado fechado tanto tempo e ter essa diferenciação fenótipa das pessoas, né? Acho que fica mais difícil ainda e mais evidente quando aparece alguém mestiço, né? É diferente, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil nós somos um povo tão misturado, vamos dizer assim, porque qualquer pessoa pode se passar por um brasileiro. Uma pessoa de traços asiáticos pode ser brasileiro. Uma pessoa de traços africanos pode se passar por um brasileiro. Uma pessoa de traços europeus pode se passar por um brasileiro. Uma pessoa de traço brasileiro é brasileiro. De traço indígena também. Então, assim, nós brasileiros, a gente tá mais habituado com essa diversidade. Talvez algumas regiões nem tanto. Por exemplo, na minha cidade, em Fortaleza,
As pessoas, quando viam alguém com traço asiático, já pensavam que era alguém de fora. Mas poderia ser alguém de São Paulo, alguém do Pará, porque no Pará também teve uma grande imigração japonesa. Então, as pessoas não eram muito habituadas a ver pessoas com traços asiáticos. Ah, tem um outro detalhe que eu esqueci de comentar. É que com essa influência ocidental no Japão, eles passaram a chamar essas pessoas mestiças de hafu, Sim. né? Que significa half em inglês, né? Então, para você ver que passaram, em vez de usar uma palavra tipicamente japonesa, já começaram a usar uma palavra em inglês para designar essas pessoas, né? Então, aí a partir daí a gente já vê o traço de influência. É um anglicismo, né? É um anglicismo. Então, a gente já vê um traço aí de anglicismo já na língua japonesa, como acontece com várias palavras também japonesas. Mas é isso. Então, hoje em dia, eles são chamados de hafu. É. Muitas pessoas não gostam. Também tem uma outra expressão que é daburu. Acho que é daburu, que significa dupla origem. Há algumas pessoas que já gostam mais dessa expressão, mas as pessoas, assim, no geral, parece que as pessoas mestiças preferem mais ser tratadas como japoneses. É simplesmente isso. São diferentes da maioria, mas são japoneses. E é isso. E os descendentes de pessoas negras são chamados de, acho que Blasian também, né? Na expressão em inglês. Não sei como é que é no Japão, como é que é usado isso. Mas eu sei que eu estava nas minhas pesquisas, eu vi pessoas nos comentários dos vídeos chamando de Blasian, né? Que é Black mais Asian. Sim. Então, E agora eu queria partilhar aqui com vocês alguns dados demográficos antes de a gente ir para uma outra perspectiva, que a gente também aqui, pessoal, aqui a gente não tá querendo criticar o Japão, a cultura japonesa, a gente só tá mostrando como é a realidade de pessoas mestiças que vivem no Japão. A gente vai mostrar um outro vídeo que tem uma perspectiva um pouco diferente, mas não são pessoas que nasceram no Japão e que são japonesas. São pessoas imigrantes, são imigrantes ou pessoas que estão visitando o Japão, não têm traços asiáticos. Mas antes de chegar aí, a gente queria falar um pouco sobre a demografia, né, do Japão. E, mais uma vez, aqui a gente não estamos a criticar, estamos a mostrar uma realidade que acontece. Né? Se você tem alguma opinião contrária ao que a gente está apresentando, você pode colocar aí no comentário, a gente pode depois, quem sabe, vir até um episódio aqui do Diverse Língua. e afinal de contas, nenhum povo é perfeito, né? Sim. Infelizmente, a xenofobia, o racismo existe em quase todo qualquer país. lugar do planeta. Mesmo no Brasil. No Brasil existe. Para quem... eu não vejo xenofobia no Brasil, porque você é brasileiro. Se fosse estrangeiro, talvez você veria. E principalmente se for estrangeiro de países considerados de terceiro mundo, né? Com Países certeza. subdesenvolvidos. E principalmente aqueles que, teoricamente, sim, nos dados, estão atrás do Brasil. Aí é que o preconceito é maior. Então vamos ver aqui alguns dados demográficos. Aqui é a reportagem na qual a gente se baseou aqui para falar um pouco sobre alguns dados. A gente se baseou pelos aqueles vídeos, e sobre alguns dados demográficos aqui. Então, em 2018, 3,7% dos casamentos no Japão eram interraciais. Né? E existiam 6.792 maridos estrangeiros e 15.060 esposas estrangeiras no Japão, né? Muito mais mulheres do que homens estrangeiros se relacionando com japoneses. E aí tem a porcentagem, então, entre os maridos, né? Entre os maridos. A maior parte aí da Coreia do Sul, depois vem dos Estados Unidos, depois da China, depois do Brasil, olha aí. O Brasil aparecendo aí 2 vezes. Não, uma vez. 2 vezes.
E depois vem o filipino, e já entre as mulheres tem chineses, filipinos, Coreia do Sul, Tailândia e Brasil. Então, por conta dessa imigração em massa que veio para o Brasil, né, de japoneses, acaba que também há muito essa relação Brasil-Japão. Inclusive, no Brasil existiu o termo, né, não sei se é Dekaseg, agora eu já não sei qual Já ouvi seria. falar desse termo, É um mas não me termo lembro agora. Nisei, eu acho. Nisei tem Dekaseg, mas agora eu já não sei bem o que é que significa. Mas existem os descendentes, né, de japoneses que vieram para o Brasil, que também já se relacionaram com pessoas do Brasil e já não é assim 100% com traço asiático, mas tem essa ascendência japonesa. Como também tem aqueles que também possuem ainda os traços asiáticos e têm ascendência japonesa e são brasileiros. E eu acredito que o Brasil entre nessa conta aí, porque a colônia, digamos, de japoneses no Brasil é muito grande. Sim, sim. Talvez seja a maior colônia de japoneses fora do Brasil, do planeta. Sim. Então, por isso que aparece nessa estatística aí. Mas se você for perceber, as outras nacionalidades são asiáticas, né? Sim, Se sim. você for somar todas elas, filipinos, tailandeses, sul-coreanos, chineses, né? Não... Então, eles, vamos dizer assim, preferem, ou até pela questão geográfica, se misturar mais com asiáticos. Talvez até questão do idioma também. Talvez seja mais fácil Pode para um ser. asiático aprender japonês do que a um ocidental. Ou talvez seja um pouco de tudo, né? E aí tem mais alguns dados. No Japão só há 2,3% de imigrantes. Então é muito pouco, né? A gente também foi pesquisar sobre o Brasil e no Brasil, com dados acho que de 2022, não sei. Mas dados mais recentes, a gente encontrou a porcentagem de 0,7% de imigrantes no Brasil, né? Talvez esse número seja um pouco maior, mas ainda assim é muito pouco. Em comparação, por exemplo, o Reino Unido, que é 9% da população, e os Estados Unidos, que é 13,5% ou algo a mais. Em Portugal também acredito que a porcentagem de imigrantes seja bem elevada em relação ao Brasil e ao Japão. Então, mesmo uma ilha, né, o Japão sendo um país que é um conjunto de ilhas, né, está separado do continente. Mesmo, mesmo assim, tem uma grande população e somente 2,3% são imigrantes. E é isso, agora vamos mostrar uma outra perspectiva para fechar o vídeo, que eu acho que o vídeo já está muito longo. Vamos colocar aqui a perspectiva de quem visita o Japão, né? E não possuem traços japoneses, né? A loser back home, you can come here and find someone who actually thinks you're cool. I literally had a guy in the club come up to me and he was like, "Are your nipples black?" Because I wanted him to like choke me. Okay. Like being black in general can come with its own set of unique problems. But when it comes to Japan and its homogenous culture, what is it like to be black in the dating scene here? Make sure to check out my Instagram at Jesse Ojan and my YouTube membership. Now, let's get to the video. So what's your name? Where you Ele from? vai mostrar a realidade de ser negro, né, de um negro estar no Japão, né? Mas, se eu não me engano, esse rapaz, ele é japonês. Ele é negro e ele é japonês. Mas Ele tem traços. Mas ele vai entrevistar pessoas que não são japonesas. Então, é outra realidade. Não é a realidade de uma pessoa que se sente um peixe fora d'água porque é japonês, mas as pessoas não te veem como japonês. Tá? É a realidade de um estrangeiro, né? Vamos lá.
And how long have you been in Japan for? My name is Morgan. I've been in Japan for a year and a half, and I'm from the United States, specifically Alabama. I'm from London. I lived in Japan in the past for a year, but I'm just visiting this time. My name is Michael Denge, 23 years old. I'm from Yaoundé, Cameroon, and I've been in Japan for about 16 years now. My name is Cameron. I'm from Georgia in the USA, and I've been in Japan for 4 years. So have you ever been on a date with a Japanese guy? Então aí ele falou de algumas pessoas, duas dos Estados Unidos, um de Londres, eu acho, mas da Inglaterra, enfim. Isso, é e um Londres. outro do Camarões, né? Então, Não, mas olha só, eu tenho que falar uma coisa. Eu nunca vi ninguém se chamar Ricardo e ser de Londres. Fiquei impressionada. Pra mim era Richard. Sempre. Era uma tradução para o nome Ricardo. Agora. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, né? Pessoal, é um nome que se eu tivesse ter um filho, eu jamais colocaria Ricardo. Por quê? Porque o que tem de Ricardo aqui em Portugal, viu? Quase todo homem se chama Ricardo, então não dá. Nossa, e eu conheci um Ricardo também. Então realmente é verdade, porque eu só fui 2 vezes a Portugal, então a possibilidade de você conhecer o Ricardo é muito grande. Aqui é Ricardo, Luiz, Nuno. Esses nomes é só o que tem, é Ricardo, Hugo Luiz também? e Nuno. Quê? Hugo também? Hugo tem, mas não, acho que é menos. Acho que esses tá. três Eu conheço um são Hugo. mais. Luiz, Ricardo e Nuno. Tem muito. Muito. Então vamos voltar lá. I have. It was very interesting. I mean, I think that planning-wise, I gotta hand it to them. They do put some thought into the date. They'll pick some place like Shibuya, Shinjuku, or whatever. They'll take you around for a little bit. It's cool, that's nice. And then it gets to the conversation. As a very specific type of black person, I'm black, I'm from America, and I'm from the South. My humor, the way I talk, the stuff I laugh at is so different. How was it like going on a date with Japanese girls? There was a bit of tension, kind of like break the ice. Like I try not to like hold my personality back too much because people out here are a bit timid. I left 19 years of Aí o cara disse que é um pouco difícil de quebrar o gelo, né, no início. É o camaronês falando aí. Inclusive, assim, eu não sei se vai dar tempo de a gente mostrar, assim, vocês depois podem conferir o vídeo, mas ele é casado com a japonesa. Bom, mas conseguiu, né? Conseguiu quebrar o gelo e outras cositas mais, então... O cara tem... religion to be with this girl, the first girl that was willing to have with me. We went to a language exchange, kind of like an event together. And she started acting really weird. You know, I was mingling with people and, you know, I wanted to introduce, she wanted to work on her English. She was already pretty fluent, but she wanted to just get over some social anxiety and just, you know, so I was helping her. And I was introducing myself, introducing my girlfriend, and then she went to the toilet and she didn't come out for like 20, 30 minutes. Well, when she came out, she was just like, I'm going home. Okay. Is everything okay? And she was just like, yeah, I'm just going home. It's okay. Gosh. Okay. At this point, I still don't know what's going on. Right. So I was walking her back to the station, and obviously me being a young guy who just wanted to make the relationship work, I was just like, you know, what did I do wrong? I'm sorry. Did I do anything wrong? Please tell me. And she was just like, you know, you don't want to talk to a weirdo like me. I'd used the word weirdo when I was talking to someone, and she seemed to be like self-deprecating herself. Who said you were a weirdo? She's just like, no, you don't want to talk to a psycho like me. I realized, wait, I did say the word psycho earlier today when talking to someone else, and I was just like, did she think that maybe I was talking about her? We got onto the train. She just went completely normal, and she was just like, yeah, so these friends that we were supposed to meet, but I just cancelled on. Where did you meet them? You know, what's their names? I don't understand. She still hasn't told me what the problem was, why she was angry, and why she's gone back to normal. And she tried to give me a kiss, and I kind of flinched a little bit because I was upset with everything that happened. And she's just like, what, you're not going to give me a kiss? You know, I don't want to give you a kiss because I still don't understand what's going on. And then she's just like, okay, well, see you soon, bye. And that was the last time I ever saw her. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Que história. Que isso, gente? Que mulher doida. Que história. Imagina que ela ficou fazendo 20, 30 minutos no banheiro. Pra desesperada, quem não entendeu, gente, ela tava lá com o pessoal, com ele, aí de uma hora pra outra foi pro banheiro, passou uns 20, 30 minutos, como a Renata falou. Voltou e disse que voltou assim alterado, ele perguntando o que é que houve. Ela, você não gostaria de falar com uma pessoa esquisita como eu?
E aí foi usando termos que talvez ele estava usando na conversa e ele ficou. Será que ela achou que eu estava falando dela? E, enfim. E aí ele disse que ela depois ficou de boas, de boaça, tentou beijar ele. E ele achou aquilo estranho, porque a mulher estava estranha e depois estava de boaça. E aí ele. Não vai dar certo. Eu ainda quero entender qual foi o problema. E ela não explicou e foi a última vez que ele a viu. Exatamente. Muito esquisito isso, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa muda de humor, fica 30 minutos presa no banheiro e depois fica de boa, como se nada estivesse acontecendo, não explica o que aconteceu. Realmente, eu acho que deve ter sido um livramento, viu? Uhum. Jiu-jitsu fighter. He just kind of had like a bunch of people on his roster, mainly like foreigners. I hear the Gaikokujin Hunter. Yeah, I think he was maybe one of those, but Yeah. like he took me to his like jiu-jitsu gym or something. For a And- first date. Yeah, and then we like sat there while I saw them wrestle and be sweaty. It was very weird. I went on a second date. You went on a second date? Yeah, because I wanted him to like choke me. Okay. Like I wanted to see if he could like do like a move on me. Right. Like I used to do like karate. I wanted to see if he could try to do that. But Yeah. then he pulled out his phone and then started texting my friend. He was like, "When are we gonna go on a date?" Like he sent that. While he was with you. Yeah, and then he said to me like, "Oh, maybe we should go like head home." Like, wow. How is it like being black? Não, and peraí, dating para in Japan? tudo. A lot of my Para friends tell tudo. me it's O cara convidou ela para assistir ele lutando karatê. No Aí ginásio, depois- na academia na- dele. na academia dele, né? E eu já ouvi falar que existe date dentro da academia hoje em dia. Né? Que os marombeiros convidam aí para ir, que eu já acho esquisitíssimo. Né? Aí a pessoa paga lá a diária e vai. Né? A pessoa faz o treino dela, o outro faz o treino dele, beleza. Eu já acho muito super esquisito. Quer dizer, ela nem luta karatê, foi lá só para ver ele lá suado e tal, lutando. Aí depois, quer dizer, ela ainda depois desse encontro super esquisito, ainda vai num segundo, né? Para ver se de repente vai rolar alguma coisa e o cara tenta enforcar ela, é isso mesmo? É isso mesmo que eu entendi? Eu acho que Ou, ela ou falou... aplicar um golpe, né? Ela falou como meio que como aplicar um golpe. Não, ela falou se... pelo que eu entendi, ela falou que queria ver se ele ia tentar ele ia dar um golpe nela, sei lá, alguma coisa de Então, eu jiu-jitsu. entendi isso mesmo. Isso mesmo. Eu entendi isso também. Mas que aí ele, enquanto tava com ela no second date, tava perguntando pra uma amiga dela quando é que aquilo seria um date. Que era. E depois convidou ela pra ir pra casa. Foi um negócio assim. Enfim. Nossa, super esquisito isso. Vamos ver agora a perspectiva dos homens aqui. easier for me to date out here because they say that a lot of Japanese girls, they find black guys cool. Well, from my experience, it's been easy dating out here. Because I had dreads at the time, and people would tell me they just like the way I rocked it. Yeah, they would just tell me like, you like a guy like that could dance pretty much hip hop. Yeah. I hate saying this, but if you're a black person, I feel like it's different than if you're maybe white or like mixed or anything else. How so? Some people have to be open-minded to like date you. At least that's what I've noticed. Being black and dating here in Japan, I don't know why people say that, it's impossible for a black guy, they don't like them. There will always be someone here for you. They might not be with you for the right reasons. I mean, if you're not a weirdo, if you're not a creep, and if you're, a decent guy, you don't even need to be a decent guy. Right. There's always going to be a Kokujin hunter. Kokujin hunter? There's always, if you go to Roppongi, they'll just show them your skin color, show them the fact that you are black, and they'll be like, okay, this is the aesthetic I like. First, it was a mix of guys being like... Ou seja, aí eles ali falaram que é um pouco exótico, né? É exótico. Pessoa negra. Aí eles não estão passando por situações na qual as pessoas não veem... Aliás, as pessoas já veem eles como não sendo do país, né? Então... Não tem, assim, e eles realmente não são, então não tem aquele sentimento que tu fica, pô, eu nasci aqui, não pertence a esse lugar, diferente, né? É como ela falou ali, é diferente de uma pessoa mestiça, né? Pois é, e quer dizer, ela falou que eles estão falando que as pessoas têm que
têm a mente mais aberta, né? São os japoneses de mente mais aberta que chegam nessas pessoas, eles chamam de Kokujin Hunter. Kokujin Hunter é o caçador de pessoas negras, vamos dizer assim. Eles têm uma preferência especial por pessoas negras. E é que nem, tipo, o caça-gringo aqui também, né? Tem pessoas que é caça-gringo aqui no Brasil, entendeu? Não pode ver um gringo, não pode ver uma pessoa falando um outro idioma que vem em cima, entendeu? Já conheci, inclusive. Mas é isso, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm a mente mais aberta ou têm uma preferência especial por pessoas pretas. Sim. O Kokujins Hunters, né? Vamos ver mais um pouco. I've never dealt with chocolate before. Yes, a bunch of guys call me chocolate, but apparently that happens to a lot of girls. One Japanese dude actually told me, I thought that black women were more sexual, like you guys always want. Who told you that? And he was like, because when I said, oh, I want a relationship, he was like, relationship? You do? I thought you wanted. And it's like, when did I give that indication? Dark skin. You want, right? The stuff that's been told to me Ou are seja, a sexualização da pele negra, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Quer dizer, algumas coisas não mudam, né? Infelizmente, os negros são altamente sexualizados, né? Existem esses estereótipos, né, em volta deles também, por serem, às vezes, um pouco mais... às vezes agressivos, né? O que não tem nada a ver, cada pessoa é uma pessoa. Mas, infelizmente, existem essas ideias em torno de pessoas negras e a gente vê que isso também é uma coisa que se espalhou pelo Japão também, né? Sim, sim. Que, na verdade, é replicado por outros países e Cultura que erótica só chegou até lá. também. É a cultura erótica que vende muito essa imagem da sexualização do corpo negro, né? Acho que também coisa muito do histórico de exploração das pessoas negras também. Sim. É isso. Acho que, assim, a gente trouxe uma outra perspectiva, uma perspectiva mais, vamos dizer, mais de, assim, com histórias divertidas e com a visão de que são pessoas mais exóticas, que são interessantes porque são diferentes, mas eles não têm a vivência de terem nascido no país, né? É diferente, né? Você pode ser visto como exótico, como a menina lá do início, né, do nosso episódio, ela fala que ela nunca é vista como japonesa e é vista como diferente, ou seja, como exótica. Só que ela gostaria de ser tratada como japonesa, porque ela fala japonês, ela entende o que as pessoas falam, ou seja, as pessoas vão falar coisas ruins. Tem um outro trecho do vídeo, a gente não compartilhou aqui, mas ela fala que as pessoas falam coisas ruins quando passam por ela. E ela entende tudo, porque ela entende japonês, então é diferente, né? É totalmente diferente, é uma realidade diferente. E não só isso, né? Ela também diz no final do vídeo que ela quer sair do Japão, ela quer conhecer outras culturas, onde ela possa se sentir mais à vontade, né? Se sentir mais ela mesma, que as pessoas possam aceitá-la. Sim, sim, sim. E aí vai muito nessa perspectiva de o país talvez saber acolher melhor essas pessoas que são diferentes da grande maioria, mas que são japoneses, conhecem a cultura, estudaram lá, entendem do país e tudo. É isso. Acho que a mensagem do episódio de hoje é tentar mostrar essa realidade que existe e conscientizar que eu acho que a gente tem que estar aberto, porque todos nós somos seres humanos. Eu acho que ninguém é melhor do que alguém porque tem uma cor de pele diferente, uma fisionomia diferente, né? É isso. E é isso, assim, no Diverse Língua a gente já tratou de temas parecidos, mas não muito específicos nessa perspectiva. Ao final deste episódio vamos deixar alguns vídeos com o conteúdo sugerido de outros episódios do Diverse Língua. Diverse Língua é isso, é sobre idiomas, viagens e cultura. E hoje falamos um pouco sobre esse aspecto cultural do Japão
E eu gostaria de saber de você. Você gostou desse episódio? Você gostaria de saber mais sobre culturas diferentes, como as pessoas mestiças são acolhidas por essa cultura ou não? Deixa aí nos comentários do Diverse Língua. E se você chegou até o fim deste episódio, coloca aí mestiço. Pronto, coloca mestiço nos comentários que a gente vai saber que você chegou até o fim desse episódio, né? É isso aí. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente vai procurar trazer mais reacts com outros temas. E é isso. Se manifeste nos comentários e a gente fica por aqui hoje. Até a próxima. Até a próxima. E não esquece de sugerir pautas para o nosso Instagram, Diverse Língua, nos comentários do episódio no Spotify ou no YouTube. Ou também você pode enviar um e-mail para diverselingua@gmail.com. Até a próxima. Até o próximo Diverse Língua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.